Fala, futuro bombeiro! Essa aula que você vai assistir agora, ela faz parte do nosso curso de reta final para o Bombeiro Minas. Então nós temos um curso totalmente focado para essa reta final que conta com exercícios, simulados, aulas de teoria e muito mais. Totalmente focadas para a IDECAN, totalmente focadas para o Bombeiro Minas Gerais. Então, se quer saber mais, pode clicar no link da descrição aqui desse vídeo e adquirir lá o nosso curso, beleza? Até mais! Fala guerreiro, fala guerreira, sejam bem-vindos aqui a mais um bloco do CBMMG, reta final, certo? Você, futuro bombeiro e futuro bombeira militar aí da nossa querida Minas Gerais, beleza? Sou o professor Igor Muniz, estarei com vocês nesses 3 blocos de legislação, direto ao ponto, beleza? Nessa nossa reta final. E a gente vai tentar aqui dar uma acelerada e ver muita coisa que com certeza muitas dessas coisas estarão na sua prova e você que é aluno, missão, sairá à frente ali acertando todas as questões, cobrindo ali, certo? Toda a pontuação da sua prova, beleza? Então, sem mais enrolação, reta final CBMMG 2024, legislação direto ao ponto, professor Igor Muniz, aqui, arroba lá do nosso Instagram e arroba do Instagram, missão MG193, beleza? Agora é só a missão, porque esse daqui já foi retirado de lá. Show de bola? Pessoal, antes da gente entrar propriamente aqui, só explicar para vocês qual vai ser a nossa didática. Igor, aqui serão 3 blocos, certo? Mais ou menos ali de 1h20, a gente vai tentar fazer mais ou menos nesse padrão aqui de tempo e trazer muito conteúdo para vocês. Então, eu vou tentar fazer com que não fique maçante, trazendo exemplos, certo? Evitando ali leituras, trouxe muito dispositivo de lei que pode ser cobrado na literalidade na sua prova. Então, a gente priorizou aqui, a equipe do Missão priorizou e passou para que priorizássemos a questão da parte conceitual, da parte didática mesmo aqui na parte teórica, beleza? Por quê? Porque nós já temos o nosso curso de questões. Então, aqui seria, né, nós fizemos o inverso. Vamos trazer teoria agora para vocês aqui. Mas, para ajudar vocês, e se você tiver interesse, se você estiver vindo a live, provavelmente eu também vou estar assistindo a live junto com vocês, comenta aqui no chat, ou deixa depois, ou manda no fórum aqui para o pessoal do Missão, se você ter interesse, de repente, num reta final também com questões. Se for interessante para vocês, eu estou pensando em fazer lá no meu canal, Prof. Igor Muniz, um curso, não seria mais ou menos um curso, mas um reta final para a legislação, só com questões diferentes da que estão no livro de vocês, ali numa ordem cronológica para a gente testar, beleza? Se for aí interessante para vocês, tentem me dizer de alguma forma. Show de bola? Então vamos lá. A legislação direto ao ponto, e aqui eu já trago para vocês a nossa frase motivacional do dia. O amigo ama em todo o tempo, na angústia nasce o irmão. Provérbios 17:17 vai, né, totalmente de encontro ao nosso hashtag trincheira. Saiba quem você quer ao seu lado ali, porque na hora que toca o barata voa, meu amigo, você precisa ter um bom canga, né? E espero que aqui o Missão esteja sendo bom canga para você, certo? Nessa sua caminhada, nessa sua jornada à aprovação. Então vamos lá, galera. Direitos fundamentais. A gente vai começar com uma parte mais teórica de direitos fundamentais, só para desencargo de consciência. Assim como no seu edital vem dizendo, no seu edital disse direitos fundamentais e na sequência ele fala direitos individuais e coletivos. Direitos fundamentais, direitos e garantias fundamentais é o título 2. E a parte de direitos individuais e coletivos é o capítulo 1. Então veja, ele colocou o título e o capítulo. Ao meu ver e ao meu entender, ele quer a base de direitos fundamentais e que vocês também devem ter vistos ou verão ainda verão com o professor de Direitos Humanos. Aqui a gente também vai dar uma pincelada sobre essa parte aqui. Mas eu vejo que ele não vai cobrar a parte dos direitos fundamentais. Mas mesmo assim, se der tempo, no último bloco, aos 45 do segundo tempo, eu vou trazer algumas noções da parte de direitos fundamentais que, se cobrar, eu acredito que esteja na sua prova. Certo? Direitos de nacionalidade, a parte de direitos políticos, partidos políticos, mas só realmente se der tempo, porque eu entendo que não estará na sua prova, mas se der tempo para desencargo de consciência. Então, só para vocês ficarem cientes, a gente vai sair daqui de direitos fundamentais e vamos passar para a administração pública, mas não se espante, é proposital, beleza?
Então, direitos fundamentais, teoria geral dos direitos fundamentais. Ó, a teoria geral, ela vai falar em gerações ou dimensões. Igor, tem diferença? Não, basicamente não. O termo dimensões, eu o prefiro, embora ele não seja o clássico, o termo clássico é gerações, porque eu entendo que, assim como os doutrinadores, né, mais reconhecidos e renomados também entendem, que gerações nos dá a ideia de sucessão. É como se um saísse para a entrada do outro. E quando eu falo dimensões, a gente vai abarcar exatamente uma das características, que é essa conectividade das dimensões dos direitos fundamentais. Mas eu optei por colocar gerações, porque é o termo mais conhecido, amplamente conhecido, beleza? Mas aí já fica a dica para vocês aí. Então, Igor, primeira geração. Veja, pessoal, se eu estou lutando por direitos, quando eu falo em direitos de primeira geração, o que é mais importante para que eu consiga lutar por outros direitos? Se nós pensarmos em um povo que não tem nada e que quer tudo, um povo oprimido, a gente quer primeiro o quê? Liberdade. Então, a primeira ideia que nós teremos aqui em primeira geração é exatamente o caráter de liberdade. Ou seja, a gente vai ter aqui, ó, a liberdade no que tange os direitos civis e direitos políticos. Ou seja, os direitos civis para que eu tenha a minha vida privada resguardada, bem como os direitos políticos para que eu possa intervir na sociedade de uma forma mais efetiva. Beleza? Aqui eu estou falando do ser humano poder agir e de ter uma intervenção negativa do Estado. Ou seja, o Estado ele vai se abster. Ou seja, Estado, me deixe eu ser livre, certo? A ideia de liberdade. Quando eu falo em segunda geração, o povo ele teve a liberdade, mas ele não tem o quê? Ele não tem um apoio, ele não tem uma base, ele precisa de uma ajuda para se estruturar. Então, dentro de uma sociedade, a partir do momento em que eu tenho as minhas liberdades ali privadas garantidas pela não intervenção do Estado, agora eu quero que o Estado intervenha. Mas ele não intervenha de qualquer modo, mas sim com ações assistencialistas. Eu quero que ele me ajude, me dê agora um retorno a partir da ideia de contrato social, em que eu abro mão de determinadas liberdades em prol do bem comum, agora eu quero que ele também me traga um certo retorno. E aí, quando eu falo em segunda geração, é exatamente os direitos sociais, culturais e econômicos. A gente fala liberdade e aqui a palavra-chave vai ser igualdade. Se você ainda não viu com o seu professor de Direitos Humanos, você irá ver logo mais isso daqui. Quando eu falo em direitos sociais, direitos culturais, direitos econômicos, eu estou falando para o Estado. Estado, você precisa intervir aqui nesse ponto, nesse aspecto, exatamente por quê? Porque há uma desigualdade. Então, os direitos sociais, por exemplo, quando nós falamos em ações afirmativas do Estado, e aí eu cito a mais amplamente difundida, o direito de cotas, por exemplo, ele é uma ação afirmativa, uma política pública de ação afirmativa do Estado, em que ele busca o quê? Garantir direitos sociais. Porque você é livre, mas você não tem igualdade de concorrer com quem também já tem a liberdade há mais tempo. Você não tem estrutura para isso. Então, a segunda geração é a busca por um igualamento, certo? Entre aqueles que possuem o mesmo direito. Show de bola? A terceira geração agora passou. A nossa preocupação agora é com um coletivo maior. Eu queria direitos na minha esfera privada, agora eu quero direitos na esfera ali da sociedade, mas em grupos específicos que precisam da mão do Estado para que eles se ergam. Agora eu estou falando de uma mão que vai abraçar todos, porque são bens que extrapolam a seara individual. É o que nós chamamos de direitos difusos, direitos coletivos. Então vem comigo. Metas e transindividuais, que eles passam da minha seara individual, são difusos, são difundidos pela sociedade e coletivos. Beleza? Aqui eu tenho a ideia de fraternidade. Igor, eu já vi em algum lugar. Já. Esse é o lema
da Revolução Francesa, liberté, égalité, fraternité. E se você pegar ele como base para que você entenda as 3 gerações, você vai conseguir ter mais ou menos essa dinâmica aqui. Mas aí a gente tem também mais 2, e aí tem um asterisco exatamente porque tem uma divisão. Eu vou falar de bioética, biodireito ou globalização. Esse asterisco é exatamente porque um determinado autor vai falar de bioética e biodireito e o outro vai falar sobre globalização. Beleza? Mas quando eu falo em bioética, quando a gente fala, por exemplo, em pesquisa com célula-tronco, eu estou falando exatamente de 4ª geração, certo? E globalização é uma outra visão agora global em pensarmos não somente em áreas coletivas, mas de uma integração global, que principalmente depois do advento aqui da internet e hoje com as tecnologias cada vez mais avançadas, a gente precisa começar a pensar, porque o espaço de um começa a interferir no espaço do outro, beleza? 5ª geração também com asterisco, porque vai variar de autor para autor, a gente tem aqui a paz universal. Beleza? Aqui na 4ª geração tem determinados autores que pegam o direito de fraternidade e jogam lá para a 4ª geração. Eu não acredito que no nível de prova, de cobrança, venha nisso. Basicamente vai ficar nessas 3 gerações. Liberdade, igualdade e fraternidade. Pegando aqui esse bizu, vocês já conseguem matar tanto em direitos humanos quanto aqui. Beleza? Então, avançando. Principais características dos direitos fundamentais. Eficácia vertical, eficácia horizontal e eficácia transversal. Igor, o que é eficácia? Quando eu falo em eficácia, eu estou falando no atingimento do resultado em que eu queria. Nós temos eficiência, eficácia e efetividade. A eficiência é fazer mais com menos, né? A grosso modo. Eficácia é eu atingir o que eu queria e efetividade é, quando eu atingir, ter validade ainda, né? Ter alguma validade. Imagina, por exemplo, rapidão aqui, só para a gente entender esse conceito aqui, que vai ficar mais fácil para você compreender e dinamizar. Nós tínhamos ali a Copa do Mundo aqui de 2014 aqui no Brasil, certo? Se a gente fosse falar, por exemplo, na construção de estádio, para ser eficiente, eu precisaria ter material de qualidade com um valor mais baixo, correto? Se eu falo em eficácia, eu falo em completar as obras do estádio. Agora, para ser efetivo, esse estádio ele precisava estar pronto antes da Copa do Mundo, porque se ele ficasse pronto em 2015, 2016, tinha sido eficaz, mas não efetivo. Quando eu falo em eficácia, é exatamente no atingimento do objetivo que tem os direitos fundamentais. Então, quando eu falo em eficácia vertical, eu estou falando de cima para baixo. Eu estou falando de uma relação Estado-indivíduo, Estado-particular, certo? É eu poder solicitar a não intervenção do Estado em determinadas áreas da minha vida, bem como também conseguir solicitar do Estado a intervenção em determinadas áreas ali que ele precisa estar atuante. Show de bola? Quando eu falo em eficácia horizontal, então aqui, ó, eu estou falando de Estado particular. Aqui na eficácia horizontal, eu estou falando de uma constitucionalização dos direitos fundamentais. Agora, veja, eu tenho os direitos fundamentais não mais sendo aplicados somente de cima para baixo ou de baixo para cima, mas também na relação entre particulares. Um contrato, por exemplo, de direito civil, um contrato ali de locação de um imóvel, por exemplo, ele também será atingido por essa eficácia dos direitos fundamentais. Ele precisa também atuar ali. Os direitos fundamentais também estará aqui nas relações entre particulares. Beleza? Agora, quando eu falo em eficácia transversal ou diagonal, eu estou falando também de particulares. Vou colocar só o P aqui. Também são particulares, beleza? Só que há um certo desnível entre esses particulares. Eu tenho aqui particulares agora que são vulneráveis em determinados aspectos. Então, por exemplo, quando a gente pega uma grande fábrica, uma grande empresa e um consumidor, esse consumidor,
às vezes tecnicamente, às vezes economicamente, ele vai ser vulnerável, ele vai ser hipossuficiente, às vezes, em relação àquela empresa. Então, veja, o direito do consumidor, ele ainda está atuando entre particulares, mas agora entre particulares que não estão no mesmo nível, eles estão em pé de desigualdade. Por isso que o direito do consumidor, ele vem e traz ali uma certa busca colocar dentro de um mesmo padrão. Então, exatamente a eficácia dos direitos fundamentais nas relações diagonais é para transformar essas relações em relações horizontais. Beleza? Avançando aqui, aí eu tenho eficácia indireta, mediata e eficácia direta e imediata. Opa! Quando eu falo em eficácia indireta ou mediata, pensa comigo, eu estou falando de eficácia indireta. Uma eficácia mediata é o que vai vir como reflexo. Agora, quando eu falo em eficácia direta e eficácia imediata, eu estou falando exatamente aqui do desenrolar desses direitos fundamentais naquilo em que ele quer atingir. Beleza? Então, a eficácia direta, quando eu falo imediata, é o que eu busco primeiro, primário, e eficácia indireta são os reflexos dele na sociedade. Beleza? Vamos avançar que a gente tem muita coisa para ver. Teoria dos 4 status de Jelinek. Pessoal, aqui quando eu falo em direitos fundamentais, nos status de Jelinek, por exemplo, ele vai trazer 4 perspectivas. E essas perspectivas, elas vão ser ora positivas, ora negativas, né? E às vezes o nome até confunde, e em bloco em pares. Só que qual que é a minha maior preocupação? É difícil, às vezes, a gente conseguir definir do que ele está falando. E é exatamente o que a gente vai tentar sanar agora. Porque, ó, se eu falar em status passivo, eu estou falando de submissão do indivíduo ao Estado, obrigações individuais. Quando eu falo em status ativo, eu estou falando do indivíduo no papel de cidadão, no exercício dos direitos políticos. É muito fácil a gente diferenciar status passivo e status ativo. Mas se eu falar em status negativo e positivo, é onde a banca de vocês vai querer confundir vocês. Vamos explicar primeiro o que seria passivo e ativo, para quando a gente entrar no negativo e positivo, a gente entenda e já não confunda mais eles, beleza? Quando eu falo em status passivo e status ativo, eu estou falando da posição do indivíduo perante o Estado no que tange a sua ação ou inação. Então, veja, como que esse indivíduo ele vai afetar ou ser afetado. Então, ora ele vai ser afetado por decisões e por deliberações estatais, ora ele vai intervir ali. Então, quando eu falo status passivo, ó, eu estou falando da submissão do indivíduo ao Estado. São as obrigações individuais. Então, nós, como cidadãos, numa das teorias aqui do status de Jelinek, o status passivo, ele está falando exatamente em que nós, indivíduos, temos obrigações individuais a cumprir. Porém, no status ativo, agora eu posso cobrar. No status passivo, eu tenho obrigações e responsabilidades, é o meu papel na sociedade. Agora, no meu status ativo na sociedade, a minha participação ativa é poder cobrar, exercer os meus direitos políticos e cobrar como cidadão a atuação do Estado. Beleza? Então, o status é como esse indivíduo vai atuar. Ele vai ali ter obrigações, encargos, ou ele vai ter direitos para cobrar. Show de bola? Por que eu estou falando isso? Porque agora vem o status negativo e o status positivo. Veja como é fácil, por exemplo, na sua prova, ele jogar status negativo e colocar o conceito de status passivo. Aí você vai olhar e falar assim, não, realmente, negativo é submissão. Aí ele fala o ativo é o papel do indivíduo, o positivo é o papel do indivíduo no exercício dos seus direitos políticos. Ele pegou ali o outro par e colocou no lugar desse par aqui passivo e ativo. É o que as bancas mais gostam de fazer. Então, o status negativo, ele vai falar liberdade no exercício de direitos, não intervenção estatal.
o status negativo e positivo, ele vai se aproximar muito da primeira e da segunda geração dos direitos fundamentais. Então, status negativo é o que eu posso cobrar do Estado. Eu quero que o Estado não se meta na minha vida, ele se abstenha, tenha uma atitude negativa de prestação de intervenção, certo? Agora, quando eu falo em status positivo, agora eu estou falando de segunda geração. Por que segunda geração, Igor? Porque agora eu tenho a possibilidade de exigir prestações positivas do Estado. Então, negativo e positivo é como o Estado vai agir na minha vida. Passivo e ativo é a minha relação direta com o Estado no quesito obrigações e direitos. Beleza? Então, passada essa parte aqui, só não confundam passivo e ativo, os pares, porque é o que as bancas mais gostam de fazer. Se ela te falar que é ativo e te trouxer o de passivo, você não vai ter problema. Se ela falar que é positivo e te trouxer o de negativo, você não vai ter problema. Agora, se ela falar que é passivo e trouxer negativo, falar que é ativo e trouxer positivo, pode ser que o seu concorrente erre, porque você já não erra mais. Beleza? Então, ó, principais características dos direitos fundamentais. Relatividade. Vamos voltar aqui, um por um. Relatividade. Igor, o que seria essa relatividade? Vamos bem breve, que já foram 20 minutos aqui do meu tempo. O que seria essa relatividade? Vocês já devem ter ouvido, e se não ouviram, vão ouvir agora. Não existe, não há direito absoluto. Beleza? Não há direito absoluto, qualquer que seja. Igor, é o direito à vida, não é absoluto. Nós temos pena de morte, inclusive no Brasil, a gente vai ver logo mais à frente. Então, veja, relatividade é exatamente porque algo, quando é relativo, é porque ele não é absoluto. Então, a relatividade dos direitos fundamentais é exatamente porque dentro de uma esfera, dentro de uma sociedade, você vai ter choque entre esses direitos e através do princípio da ponderação, nós vamos chegar a uma melhor decisão frente àqueles choques de direito, beleza? Então não dá para dizer que existe um plano em que um direito ele é mais importante do que o outro. Na verdade, nós temos aplicações casuísticas. Igor, o que é casuísticas? É caso a caso, beleza? A universalidade. Quando eu falo em universalidade, eu estou falando em direitos aplicados a todos de forma indistinta. Não há separação para a aplicação dos direitos fundamentais. Igor, qual que é a diferença de direitos fundamentais e direitos humanos? Se você ainda não viu com o seu professor de direitos humanos, você vai ver. Quando eu falo em direitos humanos, eu estou falando desses direitos inatos à pessoa humana no plano internacional. Quando eu positivo esses direitos aqui inerentes, inatos à pessoa humana, dentro do ordenamento jurídico, no nosso caso aqui na Constituição da República Federativa do Brasil, agora ele passa a ter o status de direitos fundamentais. Certo? Então, é só basicamente aqui, ele é inerente, inato à pessoa, e o outro ele está positivado dentro do ordenamento jurídico pátrio. Beleza? Imprescritibilidade. O que é algo prescrever? Estou aprendendo a fazer esse V aqui, que o meu V fica igual a um U, minha mulher vive brigando comigo. Ó. Prescrever. Então, prescrever é exatamente você tem o direito, mas não pode cobrar. Então pensa comigo, imagina que você tem uma dívida com alguém e essa pessoa passou aí 10 anos e não falou mais nada, a dívida prescreveu. Você ainda deve essa pessoa? Sim, deve. Passou 5 anos, meu nome saiu do Serasa, eu não devo mais. Deve. Você deve. Agora, a outra pessoa, a outra parte, não pode mais te cobrar. Ela perdeu o direito, prescreveu o direito de cobrança, de exigência dela. Beleza? Imprescritibilidade é exatamente porque você pode passar anos e anos sem utilizar aquele seu direito fundamental, que ele continuará estando lá.
porque ele não prescreve pelo não uso dele, beleza? Quando eu falo em irrenunciabilidade, renunciar algo é abrir mão. Eu não posso abrir mão de um direito fundamental meu, beleza? Ao meu bel prazer. Existem limites para isso, existem pontos casuais, por exemplo, o meu direito fundamental à imagem, à honra. Se de repente a pessoa que se inscreveu no Big Brother, ela está mostrando a intimidade dela ali. Ela renunciou momentaneamente àquele direito. Então veja, cuidado. Quando eu falo em irrenunciabilidade, é que não é que não possa fazer nada, mas em determinados momentos não vai poder fazer isso de forma alguma, beleza? Historicidade. Quando a gente fala historicidade, os direitos fundamentais, eles vão sendo agregados, trabalhados, moldados, conforme o contexto histórico. Então, o meu contexto histórico, ele vai me trazer ali certas demandas por mudanças, e essas mudanças exatamente gerarão alguns direitos fundamentais. E quando eu falo em historicidade, eu estou falando em vedação ao retrocesso. É o que a gente chama de efeito Cliquet. Igor, o que é esse efeito Cliquet? É porque as lutas históricas que me garantiram esses direitos fundamentais garantem que eu não os perca mais. Efeito Cliquet é como se fosse a catraca de um ônibus, ou o efeito Cliquet de um alpinista, que na hora que ele clipa, já não tem mais como voltar. A catraca do ônibus, aí só quem já andou de busão vai entender. Se você é da elite, perdão, mas esse exemplo você não vai compreender. Mas na hora que a gente entrava ali no ônibus, naquela catraca ali, ela vai para um sentido. Tenta voltar ela, não volta mais. O efeito Cliquet, ele vai só em uma direção, ele impede que eu retroaja, beleza? Vamos nessa. E complementariedade. É o que eu falei quando a gente falou lá em gerações e dimensões, é porque um não substitui o outro, eles são complementares, beleza? Vamos nessa. Dimensões dos direitos fundamentais. Dimensão subjetiva. Os direitos fundamentais configuram direitos exigíveis frente ao Estado, tanto negativamente quanto positivamente. Aqui a dimensão subjetiva dos direitos fundamentais, eu estou falando, quando a gente fala em subjetividade, pessoal, eu estou falando de algo meu, algo de dentro aqui da pessoa, beleza? Do indivíduo, é dela, a subjetividade, né? Quando a gente fala assim, a questão subjetiva, é porque cada um vai dar uma resposta diferente. Se tá saindo a mesma resposta, está errado alguma coisa. Quando eu falo em resposta, prova objetiva, é porque haverá uma marcação igual por muitos. Beleza? Então, dimensão subjetiva é algo próprio, é algo mais característico de um indivíduo. A gente tem uma noção de individualidade. Então, aqui cada um pode exigir. Porque quando eu falo em dimensão objetiva, eu estou falando, os direitos fundamentais são vistos como princípios basilares da ordem constitucional. Por quê? A dimensão subjetiva é o que eu posso pedir para o Estado, tanto negativamente quanto positivamente. Quando eu falo em dimensão objetiva, é esse direito fundamental perpassando por todas as áreas da sociedade, beleza? Com uma carga valorativa muito grande, refletindo diretamente no ordenamento jurídico. Lembra quando a gente falou da constitucionalização? Existe a constitucionalização de diversas áreas do direito. Então, são as áreas do direito se aproximando do direito constitucional, principalmente dessa ideia aqui da aplicação do princípio motriz, que é a dignidade da pessoa humana. Beleza? Direitos e deveres individuais e coletivos. Lembra que a gente estava falando aqui de direitos fundamentais? Direitos e garantias fundamentais é o título 2. Quando eu falo direitos e deveres individuais e coletivos, eu estou falando no capítulo 1, mais especificamente o artigo 5º da minha Constituição Federal. Igor, é só o artigo 5º? É só o artigo 5º com seus 70 e tantos incisos, beleza? E aí, eu foquei bastante em trazer para vocês, por quê? O artigo 5º ele vai passar
por direito constitucional, direito administrativo, direito penal, direito civil, direito processual. Ele passa por todas as áreas do direito. Então, eu vou tentar aqui descomplicar a linguagem jurídica desses incisos, trazendo aqui muitos incisos importantes que já caíram e alguns que eu acredito que vai cair. Inclusive, quando a gente for falar de tratados internacionais, eu tenho certeza absoluta, né, de 99%, aquela certeza absoluta de 99%, que estará na sua prova, e quando chegar lá eu vou te explicar exatamente pela formatação que eles trouxeram no edital. Pega a visão aqui com o professor, vamos nessa. Artigo 5º, ele vai falar: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Veja, primeiro ele fala em todos são iguais. Ele está falando aqui em igualdade. Aí ele vai falar sem distinção de qualquer natureza. Ele fala, bota o brasileiro e o estrangeiro no mesmo balaio. Porém, ele fala estrangeiros residentes no Brasil. Tome cuidado com isso. A inviolabilidade, ele coloca 5 direitos, que alguns autores, inclusive, vão dizer que desses 5 direitos saem todos os incisos do artigo 5º. Beleza? A gente vai ver aqui daqui a pouco um por um. Ó, nos termos seguintes. E aí eu pergunto para vocês, como ficam os estrangeiros não residentes no Brasil? O cara veio só passar umas férias, veio só para uma festa, ele não reside no Brasil. Então quer dizer que vai haver distinção entre ele? Calma, pessoal. Aqui o STF já disse que independe de residir ou não. Estando aqui, eles merecem, eles são também merecedores dos direitos, desses direitos individuais e coletivos, até exatamente por conta da ideia que a gente tem ali, da aplicação universal desses direitos, beleza? Não faria sentido. Show de bola? Princípio da igualdade. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Foi o que a gente acabou de ler no caput do artigo 5º. Igor, o que é caput? Caput significa cabeça. Então, a cabeça do artigo, às vezes ela tem, né, mãos, braços, que são pernas, que são os parágrafos, os incisos, as alíneas. Então, quando eu falo caput, é o texto que vem logo após o artigo 5º. O artigo tal, aquele texto é o caput daquele artigo, beleza? Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Olha um bracinho aqui, ó. Esse é o inciso 1 do nosso artigo 5º. Agora a gente vai ver os incisos do artigo 5º, certo? A divisão, subdivisão desse artigo 5º. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações no termo dessa Constituição. Quando eu falo em igualdade, essa igualdade tanto do caput quanto do 1, a gente não está fazendo distinção. Então eu posso dizer que é uma igualdade formal. Na forma, a lei, ela trata todos de forma igual. O ordenamento jurídico vai ser aplicado a todos de forma indistinta. Agora, se todos são iguais perante a lei, por que existem ações afirmativas? A gente acabou de falar agora há pouco o que eram ações afirmativas. Por que eu preciso de cotas se todos são iguais perante a lei? É porque essa igualdade formal, ela é uma igualdade irreal e injusta diante de uma sociedade com desequilíbrios. Então a gente tem para contrapor essa igualdade formal ao que a gente chama de igualdade material. E aí eu diferencio para vocês aqui, ó, igualdade formal de igualdade material, uma figurinha clássica que vocês vão compreender só de olhar. Veja, na igualdade formal, todos os 3 ganharam um caixote. Só que vejam, esse carinha aqui, ó, o primeiro, nem precisava. Esse aqui, ó, deu na medida certinho para ele ver o jogo. E o pequenininho, coitado, e o pequenininho continua, mesmo tendo recebido o mesmo tanto, continua sem ver o jogo. Quando eu falo em igualdade material, a gente tem a célebre frase, é tratar os desiguais de forma desigual à medida de sua desigualdade. Então, é tratar de forma diferente aqueles que possuem diferenças. E aqui, ó, veja, o grandão já tinha atingido o objetivo que era ver. Aqui o do meio ganhou um caixote, o pequenininho ganhou 2 caixotes. Ao invés de eu dar um caixote para cada, eu consegui equilibrar, fazer aqui uma igualdade material. Beleza? Deu para pegar a visão? Então, essas ações afirmativas são exatamente necessárias para equilibrar
aqui a nossa sociedade desigual, desequilibrada. Beleza? Princípio da igualdade, Igor, mas qual que é a diferença entre igualdade, isonomia, equidade? A gente vê e acha que é tudo a mesma coisa, né? Quando eu falo em igualdade, pessoal, eu estou falando aqui de gênero. E quando eu falo em isonomia, lembrem-se do formal que a gente acabou de ver. Tratar de forma isonômica, ou seja, é a aplicação do ordenamento jurídico de forma isonômica a todos. Mas quando eu falo em equidade, não vem só de equilíbrio, mas vem de equidistante, vem de distância, vem de igualdade. Aqui, equidade, eu estou falando de material. Deixa eu ver se eu coloquei. Seria mais ou menos isso aqui mesmo. Ó. Igualdade seria o gênero. Dessa igualdade, eu tenho a igualdade formal e a material. Quando eu falo em formal, eu estou falando em isonomia. Quando eu falo em material, eu estou falando no princípio da equidade. Beleza? Alguns desdobramentos relevantes. Relações homoafetivas. Aqui nas relações homoafetivas, a gente tem exatamente o princípio da igualdade, do tratamento igual, da pessoa ter ali aquela liberdade de escolha, beleza? De ser tratada de forma igual, independente de suas orientações. Sejam políticas, sexuais, sejam orientações religiosas, a sua orientação ela não pode te fazer ter um tratamento diferente, excludente ali da sociedade, beleza? Remarcações de TAF, por exemplo, ou é todo mundo, ou é ninguém, beleza? Ou o edital fala que se você tiver ali lesionado, você poderá fazer o TAF, e aí aplica-se para qualquer um, ou não vai se aplicar a ninguém. A não ser, e aqui a gente tem agora sim, ó, a igualdade, a equidade, né, a igualdade material para as grávidas. Quando a gente vai falar, por exemplo, da grávida, não somente a igualdade, mas o direito à vida, o direito à dignidade da pessoa humana, o direito do feto, beleza? A gente envolve ainda mais direitos. Então, as grávidas, elas podem ter a remarcação do TAF, já foi definido isso pelo STF, independente de estar ou não no edital essa possibilidade. Agora, se não estiver no edital, ninguém pode, estando no edital, todo mundo tem que poder, beleza? E igualdade aqui sendo aplicada. As ações afirmativas nós já vimos. Pessoa com deficiência em instituição de ensino. Aqui, ó, o aluno tem determinada deficiência, eu vou cobrar um valor adicional. O STF disse não pode. Por que que não pode? Porque deve haver um tratamento igualitário entre todos. Não há a possibilidade, por exemplo, de uma cobrança de uma taxa especial para aquela criança, para aquela pessoa, beleza? Aí como é que faz então? Aí, se a instituição quiser, por exemplo, se ela vai ter ali gastos adicionais, ela vai pegar esses gastos e vai distribuir na mensalidade de todo mundo, até por um princípio aqui de inclusão, exatamente vindo do princípio de igualdade para todos terem as mesmas oportunidades, beleza? Gratuidade de taxa de inscrição para servidores do ente federado. O STF disse, não pode. Eu sou servidor aqui do Distrito Federal, então quer dizer que quando tiver um outro concurso que eu queira fazer, eu sou isento porque eu já sou da casa. Não, porque aí a gente estaria ferindo o princípio da igualdade, uma vez que a gente vai estar dando a uma determinada classe dos servidores aqui, no caso, um privilégio, uma prerrogativa, da qual não há necessidade e que vai colocar outros concorrentes ali em situações difíceis. Tem muita gente, né, que deixa de fazer determinados concursos, às vezes porque não tem o valor da taxa de inscrição. E aí você, todo ali, né, o alecrim dourado já porque é servidor doente, você fala, doente não, né? Da entidade, do ente federativo, a cacofonia. Você acha que pode, o STF disse não, não pode porque fere o princípio da igualdade. Então vamos lá, direito à vida. O direito à vida eu vou pegar ele por duas acepções. A dupla acepção, tanto de se manter vivo, quanto de ter uma vida com dignidade. Aqui, olha pessoal, meta-princípio chama-se dignidade da pessoa humana.
a dignidade da pessoa... Oh, caramba! Apagou tudo. A dignidade da pessoa humana vai falar exatamente dessa vida com dignidade. Isso aqui é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, beleza? O direito à vida é absoluto? Acabamos de ver ali uma das características. Qual que é a característica dos direitos fundamentais? A relatividade. Então, essa relatividade já me responde a questão. Não, nem direito à vida é absoluto. Eu acabei de falar, há o direito, por exemplo, da pena de morte. Há o direito não, né? Há a previsão de pena de morte aqui no nosso país, em casos de guerra declarada. Então, esse direito à vida, nem ele mesmo é absoluto. Há direito à vida em relação à fase intrauterina, e agora? É só depois que nasceu com vida, então nasceu, respirou, nasceu com vida, o teste de Galeno. Veja, aqui eu estou falando de direitos que são colocados a salvo desde a concepção. E o direito à vida é um deles. Quando a gente entra, por exemplo, na seara da possibilidade ou não do aborto, por exemplo, a gente vai cair aqui, ó, há direito à vida na fase intrauterina. Pode o aborto no Brasil? Em regra, não. Mas quando eu falo, por exemplo, no aborto terapêutico, ou no aborto humanístico, ou até mesmo no aborto legal, que no caso é por conta da má formação, do aborto eugênico, pela má formação ou da não formação de determinadas áreas vitais do feto. São as 3 exceções. Se são exceções, é porque não há a possibilidade. Mas se há exceções, é porque não é absoluto. Beleza? Mas sim, aqui nós temos o direito à vida em relação à fase intrauterina. Aqui, ó, a prática do aborto fere o direito, a gente acabou de ver que sim e não. Vai depender. A possibilidade pelo Estado de possibilitar exceções não fere o direito à vida. Exatamente porque a gente aplica aqui o princípio da ponderação. Então, na ponderação, os 3 casos que eu citei para vocês, o aborto humanístico, o aborto terapêutico e o aborto eugênico, eles vão trazer ali exceções, possibilidades. E essas exceções não ferem. Mas, por exemplo, se eu falar para vocês que a prática fora desses casos fere, aí fere, inclusive, tem ali as responsabilidades na seara penal. Mas eu vou dizer aqui que não pela prática, mas pela possibilidade, pelas exceções. As exceções, juridicamente falando, não fere o direito à vida. Beleza? Exatamente pelo princípio da ponderação. Princípio da legalidade. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Aqui, ó, qual a diferença entre legalidade e reserva legal? Aqui eu estou falando da legalidade ampla. Por que ampla, Igor? Porque eu posso fazer tudo. Só vou deixar de fazer, só serei obrigado a não fazer se tiver em lei. E qual que é a diferença entre legalidade e reserva legal? Legalidade ele é mais amplo. Reserva legal é um termo mais estrito. É estrito, porque ele está se referindo exatamente à lei. Beleza? O que é princípio da juridicidade? Aqui é exatamente a constitucionalização dos direitos. É pensar não mais na lei, propriamente dito, na reserva legal, nem na legalidade, ou seja, todos os atos que têm força de lei, mas principalmente no ordenamento jurídico como todo, por isso que vem o princípio da juridicidade. Liberdade de pensamento e expressão está muito em voga, né? Principalmente nas últimas eleições. Para cá agora, a gente vem tratando bastante desse tema. A pergunta aqui, o inciso 4 vai trazer: é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Então, eu posso manifestar o pensamento de qualquer forma? Sim. De qualquer forma, Igor? Sim. Só não pode o anonimato. Mas eu posso de qualquer forma? Pode. Mas vão ter consequências. E exatamente por conta dessas possíveis consequências que você não pode ali se colocar de forma anônima. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além de indenização por dano material, moral e direito à imagem. E esses danos são cumulativos. Beleza? Então, você pode se manifestar? Pode.
mas se de repente você ferir algum dos meus direitos, invadir ali algum dos meus direitos, eu posso ter o direito de resposta. E da mesma forma que você falou mal, você vai ter que falar bem agora e se retratar. Beleza? É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica, de comunicação, independentemente de censura ou licença. O que é a censura? É antes de você publicar, passa por um filtro, não precisa. E a licença? É eu pedir para fazer, também não precisa. Essa manifestação de atividade intelectual, artística, científica, de comunicação, beleza? São proteções aqui dadas pela Constituição. Mas aí a pergunta fica, Igor, e as denúncias anônimas, então, são inconstitucionais? Não. O que há a vedação, por exemplo, é em relação às denúncias anônimas. A autoridade policial, a autoridade judicial também, eles não podem deflagrar o processo pela simples denúncia anônima. A denúncia anônima, quando ela chega, ela tem que ser ali observada e trabalhada no seguinte aspecto. Opa, chegou a denúncia anônima, vamos apurar para ver se tem alguma base? Achou base, aí agora você instaura o procedimento. Procedimento instaurado em pura e simplesmente denúncias anônimas sem prévias averiguações são inconstitucionais. Então, a denúncia anônima não é, mas se ela der ensejo, ela sozinha der ensejo a toda ali a persecução penal ou qualquer outra fase administrativa que seja, aí sim a gente vai ter problemas, beleza? Liberdade de expressão e a marcha da maconha, que é muito interessante, porque essa liberdade de pensamento e de expressão foi um dos fundamentos para a liberação ali da marcha da maconha, com algumas limitações e com algumas restrições, mas essa liberdade de pensamento, você expressar sua opinião, que você é a favor da deslegalização ali de uma situação, de uma substância, é garantida a você essa sua liberdade de se expressar. O que não pode, por exemplo, é alguma infração, como, por exemplo, portar ou utilizar, fazer uso, né, do entorpecente durante a marcha. Infelizmente, às vezes, muitas pessoas acabam quebrando essas regras aí concedidas. Mas aqui a liberdade de expressão é um dos fundamentos, o pilar principal da liberação, por exemplo, da marcha da maconha. Beleza? STF e o direito ao esquecimento. O STF já disse que, em relação aos dados e a determinadas informações, não há o direito ao esquecimento. Já passaram-se 20 anos e, vez ou outra, vem alguém e fala ali de uma determinada situação que já passou e eu já mudei, aquela situação acabou, eu não quero mais que passe. Eu tenho o direito de pedir para que todos esqueçam e retirem-se de todos os lugares aquela notícia? Não. Se foi uma notícia verdadeira, não. Agora, quem está veiculando a notícia, se não tomar cuidado, pode veicular uma notícia e responder pelos excessos ou pela má utilização. Beleza? Liberdade de expressão frente a discurso de ódio. Então, a minha liberdade, eu posso utilizá-la para propagar ódio? É óbvio que não. E aqui o STF já disse que são duas coisas totalmente distintas e a liberdade de expressão não dá esse direito, beleza? Biografias e autorização do biografado. Não há necessidade de autorização do biografado para que a biografia ela seja publicada. Mas, novamente, publicou-se a biografia, você tem que ter como comprovar tudo que está nela, porque senão você acaba respondendo. Beleza? Liberdade religiosa e escusa de consciência. Liberdade religiosa e escusa de consciência. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto à sua liturgia. Então aqui a gente vê a liberdade de consciência, a liberdade de crença. Igor, o que é essa escusa de consciência? É assegurada, mas ainda na liberdade religiosa. É assegurada a prestação de assistência religiosa, aqui importantíssimo para vocês, nas entidades civis e militares, de internação coletiva. Então, o nosso capelão lá do nosso Corpo de Bombeiros Militares aí de Minas Gerais, ele está aqui exatamente garantindo um direito constitucional aqui. Show de bola? Mas, Igor, o que é essa escusa de consciência? Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa. Eu não posso fazer, a minha religião não permite, ok. Eu tenho uma convicção filosófica ou até mesmo política. Eu não posso ser privado. Agora, cuidado, salvo
que é esse salvo? É exatamente essa escusa de consciência. Se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos os impostos e recusar-se a cumprir prestação alternativa. Ó, você não quer e não pode fazer isso, então você vai fazer isso aqui no lugar. Ah, eu também não quero fazer. Então veja, estou usando como ali uma proteção para deixar de fazer algo que todo mundo quer fazer. Por exemplo, quando a gente fala do serviço militar obrigatório, tem um filme muito interessante chamado Até o Último Homem. Ele tem ali a filosofia de vida dele, as crenças religiosas. Ele não pega em arma, mas ele fala, eu faço outra coisa. E aí tentam a todo modo tirar ele de lá. Mas naquele momento ele não se recusou a prestar, por exemplo, auxílio médico. Então ele foi para a guerra ali como auxiliar médico, né? Não para fazer a atividade principal ali na guerra como soldado, mas para ajudar no fronte também. Então, mas eu não quero ir para a guerra de jeito nenhum, então vou inventar ou vou utilizar algo meu para não participar, por exemplo. Aí, e me recuso também, é o que a gente chama de escusa de consciência, beleza? Eu tentar me livrar aqui, desde que isso seja fixado em lei. STF, o sacrifício de animais em cultos religiosos. O STF disse já que não fere os direitos constitucionais nem dos animais a utilização de sacrifícios animais em cultos religiosos, seja qual religião for. Beleza? Independente da religião, não há ali problema nesse tipo de prática, exatamente como uma prática de liberdade religiosa. Então, inviolabilidade de domicílio, vamos nessa. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador. Então, veja, asilo inviolável, ninguém pode entrar, essa é a regra, salvo, aí vem as exceções, salvo flagrante delito, salvo desastre, salvo para prestar socorro, ou durante o dia para cumprir determinação judicial. Só ver se eu coloquei. Daqui a pouco a gente vai. Então, quais são as 4 possibilidades? Flagrante, desastre, prestação de socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Igor, por que você colocou esse asterisco em flagrante delito? Embora seja um concurso aqui para o CBMMG, dentro das práticas policiais, por exemplo, há o que a gente chama de tirocínio policial, né? Só que cuidado, porque às vezes esse tirocínio, você achar que uma pessoa tem ali uma situação de flagrância por convicções próprias suas, isso é preconceito. Então, esse preconceito ele não pode ser empregado na atividade policial. É por isso que existe uma coisa chamada fundada suspeita. Beleza? Fundada suspeita. Então, quando a gente fala em flagrante delito, eu tenho que comprovar depois a minha fundada suspeita. Eu abordei porque eu vi um volume que parecia algo ali, uma faca, uma arma na cintura da pessoa. Veja, é fundamentada essa minha suspeita. Agora eu abordei porque ele está de moletom no calor, numa determinada área do dia. Veja, é estranho? Mas passa fundada suspeita? Não, passa ali mais uma ideia minha de que naquele local, naquela hora, naquele calor, não deveria estar usando o moletom. Mas imagina, aí é uma coisa minha, é diferente de uma fundada suspeita. Por que eu estou falando isso? Porque entrou na casa por suspeita somente, que é o que a gente chama de preconceito, né? Você entrou na casa por suspeita sem ter a fundamentação e teve uma situação de flagrância lá dentro, isso não vai eximir que a responsabilização desses agentes, porque eles violaram ali o domicílio de uma forma sem ali ter algo que os subsidiasse ali, beleza? Igor, qual é o conceito de casa? É o mais amplo possível. Quando a gente fala em casa, a gente está falando tanto em hospedarias, como, por exemplo, em espaços de profissionais, onde a pessoa ela consiga ali ter a sua intimidade preservada, beleza? Aí, ó, aqui eu trouxe para vocês, ó, qualquer compartimento habitado, qualquer aposento ocupado de habitação coletiva, então um hotel, tem um compartimento, tem um aposento, pronto, ali é a minha casa. Qualquer compartimento privado, não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade pessoal, certo? Um escritório de advocacia, por exemplo, e eu trago esse exemplo, porque, ó,
antes da gente entrar na cláusula de reserva de jurisdição, o STF já decidiu que poderia a autoridade policial entrar no escritório advocatício à noite para colocar uma escuta ambiente, devido exatamente porque durante o dia há impossibilidade, porque tem sempre alguém lá durante o dia. Então foi aberta ali uma concessão nesse caso e não violaria aqui o princípio da inviolabilidade de domicílio. Cláusula de reserva de jurisdição é exatamente porque são afetos ao poder judiciário. Beleza? Igor, e a CPI pode, embora a CPI ela tenha determinadas prerrogativas das autoridades judiciárias, aqui ela não pode exercer, no caso, a determinação para que se adentre ali no domicílio da pessoa, beleza? Aí, ó, é possível ingresso noturno em estabelecimento profissional? A gente acabou de explicar que em determinadas situações, sim. A inviolabilidade de sigilos, é inviolável sigilo de correspondência, de comunicações telegráficas, de dados, de comunicações telefônicas. Essa daqui é o que mais pega, salvo no último caso por ordem judicial. Às vezes a gente tem a ideia de que nenhuma pode nada e só quem pode é a comunicação telefônica por ordem judicial, mas exatamente o contrário. A comunicação telefônica, que é exatamente duas pessoas falando, onde eu tenho a questão da interceptação telefônica, ela é a mais grave de todas. Então as outras até podem, mas desde que por ordem judicial. A mais delicada é a comunicação telefônica. Show de bola? E a gente não pode confundir comunicação com dados. CPI é a quebra de sigilo. A CPI ela tem os poderes inerentes à autoridade judicial, mas ela não pode fazer quebra da comunicação telefônica. Igor, qual que é a diferença de quebra de comunicação telefônica e quebra de dados telefônicos? Dados telefônicos é, por exemplo, a autoridade judicial ter acesso à lista de ligações. É pegar toda aquela relação histórico de chamadas de determinada pessoa. São dados telefônicos. Comunicação telefônica é exatamente ela intervir diretamente em uma comunicação. Beleza? Qual a diferença entre quebra e sigilo telefônico e interceptação telefônica? Exatamente o que a gente acabou de ver. Ó. Quebra do sigilo, eu estou falando de dados. E interceptação telefônica, eu estou falando, por exemplo, de escuta, ou seja, uma pessoa fora ouvindo, interceptação. Beleza? Entre outros. Vamos lá. A gravação clandestina é válida? Igor, o que é gravação clandestina? Eu não sei, mas se eu cair na minha prova, eu marcaria que é inválida, né? Olha o nome. Cuidado. A gravação clandestina ela é válida. É quando um dos interlocutores, mesmo sem a ciência do outro, grava a conversa deles. Veja, aí não estou interceptando ninguém, eu estou gravando algo em que eu faço parte. Isso é gravação clandestina. O nome às vezes assusta e nos dá a entender de que não pode, mas pode e é válido. Quem que não pode? Por exemplo, o policial. O policial chega gravando, ele precisa informar. Para ter a validade, ele precisa informar o seu interlocutor. Ó, o senhor está sendo gravado e vem o aviso de Miranda, né? Aquela coisa que a gente vê em filme, o nome daquilo é aviso de Miranda. Você tem o direito de permanecer calado e tudo que você falar poderá e será usado contra você em tribunal. Aí você dá ciência à pessoa que ela não é obrigada a falar, mas que se ela resolver falar, ela está sendo gravada, ela precisa ter essa ciência, exatamente pelo status do policial, ali um status de autoridade que a própria presença policial já impõe uma determinada desigualdade, beleza? Direito de reunião aqui, ó, todos podem se reunir, pessoal, não há, independe, ó, independe do pedido de autorização, você não precisa pedir para usar um espaço público, para se reunir ali publicamente. O que você precisa fazer é apenas exigido o prévio aviso, certo? Para quê? Para que não se frustrem outras reuniões anteriormente convocadas. Então, para que não haja o choque de duas reuniões no mesmo espaço, e às vezes ali com certa animosidade entre os participantes ali, é que se exige esse prévio aviso, beleza?
Qual o remédio constitucional que garante esse direito? Cuidado. Aí você deve falar, o direito de reunião é o direito de ir e vir. Não. Não é o HC. Não é o habeas corpus. Porque eu não estou falando de liberdade, não estou falando de direito de ir e vir, estou falando de direito de reunião. Então aqui vai ser o mandado de segurança. Beleza? Precisa avisar formalmente? Também não. Ah, então eu não preciso mandar um memorando? Não. Mas se você não mandar, por exemplo, um aviso formal para a autoridade pública, você precisa fazer ampla divulgação. Ampla divulgação. E aí, para que todos fiquem sabendo, e aí seja de fácil ciência ali para a autoridade pública, beleza? Direitos de associação, ninguém é obrigado a se associar. Ó, é plena liberdade, todos podem, sendo vedado. O que não pode? As de caráter paramilitar. Os militares não podem, isso aqui é interessante vocês, futuros bombeiros, ficarem sabendo. Aí, a criação de associações independe de autorização, exatamente porque é um direito ali que não, a gente vai ter uma atuação negativa do Estado em relação a isso. Sendo vedada a interferência, ó, vedada. Poderia ser também, ó, essa palavrinha aqui, ó, defesa. A interferência estatal em seu funcionamento. Beleza? As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial. Então, ó, dissolvida. Dissolvida ou suspensa. Aqui, veja, não tem decisão administrativa em nenhuma das duas. As duas são judicial. Só que para ser dissolvida, essa tem que transitar em julgado. Beleza? E essa daqui não, só uma decisão simples, independente de ter transitado ou não. Deixa eu apagar aqui para não atrapalhar a gente. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial e extrajudicialmente. Ó, representar é diferente de substituir. Quando eu falo em representar, ó, quando eu falo em representar, eu estou falando ali de pleitear direito alheio em nome da pessoa, em nome da pessoa. Quando eu falo em substituição, eu estou pleiteando direito alheio em meu nome. Certo? É um substituto. Quando eu falo em representar ali, você não necessariamente vai substituir, mas você pode apenas ali dar essa representatividade àquela pessoa. Tanto judicial quanto extrajudicialmente. Direito de propriedade. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação. Por necessidade, por utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização. Então, teve necessidade, teve utilidade pública ou tem interesse social, eu posso desapropriar, o governo pode desapropriar, desde que tenha justa e prévia indenização em dinheiro. Beleza? Em dinheiro. Aí você vem aqui, ó. No caso de iminente perigo, a autoridade competente poderá usar da propriedade particular. Aqui a gente está falando da utilização. Assegurada indenização ulterior, mas com uma ressalva, se houver dano. Então, eu utilizei o bem, né? O policial que mostra o distintivo, pega o carro. Vai gerar indenização? Depende. Quebrou meu carro? Eu tive alguma avaria, algum prejuízo? Eu vou ser indenizado apenas nisso, beleza? Desapropriação, expropriação e requisição administrativa. A desapropriação a gente já viu, necessidade, interesse público, utilidade pública. Expropriação, eu estou falando aqui de uma desapropriação, sanção. Opa, expropriar é você tirar, e aí nós temos duas. Ou você está utilizando a sua propriedade para plantar substâncias psicotrópicas,
para plantar substância. Cadê? Plantar. Canetinha que tá ruim. Substâncias. Beleza? Ilegais. Ou você exerce trabalho escravo dentro da sua propriedade. Aí ela vai ser expropriada. Beleza? Direitos autorais. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Já teve questão da banca dos senhores que falava por 10 anos, ele limitava. Aqui ele fala o tempo que a lei fixar. Então a Constituição não estabeleceu esse prazo, fica a cargo da lei. Direito de herança. É garantido o direito de herança. A sucessão de bens dos estrangeiros, aqui uma regrinha. Os bens de estrangeiros situados no Brasil, então o cara é estrangeiro. Mas os bens estão onde? No país. Será regulado pela lei brasileira. O bem está no Brasil, lei brasileira, em benefício do cônjuge do filho. Salvo, certo? Sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decujus. Quem é decujus? O morto. O falecido, beleza? Então, aplica-se a lei local, desde que a de lá não seja mais benéfica. Direito de petição e certidão. Peticionar significa pedir. Peticionar significa pedir. E a certidão é certificar de que determinada situação, de determinado dado, está ali junto à administração pública já. Então ela certifica, olha, de fato eu tenho esses dados aqui, confere e batem com o que eu tenho aqui já, beleza? São a todos assegurados, independe de pagamento de taxa. Não tem taxa para peticionar ou para pedir ali uma certidão. O direito de petição aos poderes, então, independe de taxa, certo? Para a busca ali, da defesa de direitos contra ilegalidade e abuso de poder. A obtenção de certidões também independe de taxa, certo? Em repartições públicas também para defesa aqui, esclarecimento de situações pessoais. Qual remédio constitucional elegível diante da negativa de fornecimento de certidão com informações pessoais? Opa! Se eu falo em dados, e aí pensa aí comigo, se na sua prova vem assim, a determinado cidadão foi negado uma certidão que contenha dados pessoais seu. Aí você fala, opa, dados pessoais, habeas data. Cuidado, porque aqui não está sendo negado o direito de dados para você. Você ter acesso às suas informações. Você até tem as suas informações de repente, mas você está precisando de quê? Você está precisando de uma certidão. Então está sendo violado o seu direito de certidão. Então não é o HD, não é o habeas data. Eu estou falando de mandado de segurança. Beleza? Princípio da inafastabilidade de jurisdição. Aqui a gente tem a jurisdição una aqui no nosso Brasil, no nosso país. É o que a gente chama aqui do sistema inglês, ou seja, é uma jurisdição única. O sistema francês ou contencioso administrativo, nós teríamos tanto o poder judiciário quanto a administração pública fazendo coisa julgada. Quando eu falo inafastabilidade da jurisdição, eu estou dizendo nenhuma causa pode ser afastada do judiciário. Então, eu não posso, por exemplo, mas já foi julgado administrativamente, então não pode ir para o judiciário. Não. Poderá sim, porque nenhuma causa pode ser afastada da jurisdição. Lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Agora nós temos relativizações. O que é relativizações? São casos em que, embora você tenha acesso ao Poder Judiciário, você vai primeiro necessitar ou passar pela esfera administrativa ou ter determinadas ações na esfera administrativa antes de nós alçarmos ali para o Poder Judiciário. Igor, que relativizações são essas? Justiça desportiva. Mas e o STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva? Ele não faz parte do Poder Judiciário. Ele aqui são esferas administrativas lá dentro e a regra precisa esgotar
as vias, as instâncias da justiça desportiva para poder acessar a justiça comum, beleza? Aí, mas se não tiver, por exemplo, quando que eu posso? Eu entrei com um pedido, deu 60 dias, ninguém falou nada. E agora, Igor, eu vou ficar sem acesso ao meu direito? Não, aí você pode acessar a justiça comum, passados 60 dias sem resposta do seu peticionamento, beleza? Habeas data também, a gente tem que ter uma negativa do fornecimento ali dos dados para que a gente possa ingressar no Poder Judiciário. Requerimento de benefício previdenciário também. Tem que ser requerido e tem que ter sido negado para eu poder alçar ali ao Poder Judiciário. Reclamação contra descumprimento de súmula vinculante. Essa reclamação, ela também necessita do esgotamento das vias administrativas. E aí, enfim, finda, né? Direito adquirido, coisa julgada. Vamos avançando que a gente vai conseguir ver muita coisa ainda nesse bloco. Direito adquirido, coisa julgada e ato jurídico perfeito. Aqui são proteções a essas três situações aqui da pessoa na esfera jurídica dela. O direito adquirido, Igor, lei não prejudicará o direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. O que é o direito adquirido, Igor? Cumprimento dos requisitos aquisitivos. Por exemplo, se eu falar para vocês que eu estou quase para me aposentar, e aí, de repente, vem uma lei e muda tudo, e aí eu vou ter que passar mais 4 anos, beleza? Geralmente isso não acontece aqui no nosso país, né? Mas quase que corriqueiramente. Então, veja, se eu ainda não tinha direito de me aposentar, não há o que falar em direito adquirido, porque eu não cumpri o requisito aquisitivo, eu ainda não tinha adquirido aquele direito, beleza? Eu não tinha feito a aquisição daquele direito. Agora, imagina que eu já tinha direito de me aposentar, mas eu optei por continuar trabalhando. Quando eu opto, eu já cumpri os requisitos aquisitivos. Se vier uma mudança, ela não me atingirá, exatamente pelo direito adquirido, que é uma das proteções ali, é o que nos garante o que a gente chama de uma situação ali, a proteção jurídica. Tem outro nome que daqui a pouco eu vou lembrar. A estabilidade jurídica. Então, ele nos traz uma maior estabilidade das relações jurídicas, beleza? Lembrei aqui. Coisa julgada. O que é a coisa julgada, Igor? Decisão judicial da qual não cabe mais recurso. Esgotaram as vias recursais. Eu tenho aqui agora a coisa julgada e ela também é protegida. Igor, mas e a ação rescisória? Ali a gente tem uma exceção, mas mesmo assim ainda há a proteção, porque são em casos excepcionalíssimos e também tem um prazo de prescrição ali, beleza? Ato jurídico perfeito é aquele que já caminhou por todos, ato já consumado. Ele já caminhou por todas as suas etapas. Eu tirei férias. E aí, depois que eu tirei férias, eu voltei das minhas férias e disseram, olha, você não vai mais tirar férias. Eu já tirei, já consumei as minhas férias, que faz tempo que eu não tiro. Beleza? Então, avançando, princípio do juiz natural, ninguém será, não haverá juízo ou tribunal de exceção. O que é esse tribunal ou juízo de exceção? É tipo assim, é fulano que vai ser julgado, então agora vai ser esse juiz aqui. É esse que vai ser o juiz, não pode haver isso. Eu tenho que ter uma objetividade exatamente para que não haja ali o direcionamento doloso de uma pessoa para que ela cumpra aquele papel de juiz, ou um direcionamento daquela pessoa para um tribunal montado para que julgue só ela. Beleza? Tem um exemplo muito famoso do Tribunal de Nuremberg, que ele foi criado para julgar ali, né, pós Segunda Guerra Mundial, um tribunal criado depois da situação para julgar pessoas específicas. Aqui seria uma violação a esse tribunal de exceção. Ali foi um tribunal de exceção, beleza? Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente, exatamente o nosso juiz natural. Competente, Igor, porque ele estudou? Não. Competente porque a ele foi dada atribuições da administração pública. Ele detém essas competências de agir em nome da administração. Competência não no sentido de capacidade, mas competência no sentido de legalidade e investidura num determinado cargo para desempenhar determinadas funções. Beleza? Tribunal do Júri. É reconhecida a instituição do júri com a organização que lidera a lei e assegurados. Vem comigo.
plenitude de defesa. A gente tem ampla defesa no poder, nos processos, né? Aqui, a gente tem a plenitude, ou seja, você vai ver advogado dando mortal, advogado chamando o espírito, o fantasma da pessoa para dar depoimento, você vai ver de tudo, porque lá é pleno, você pode usar qualquer coisa no tribunal do júri, beleza? Sigilo das votações, aqui vai de encontro, né? Em sentidos opostos ao que prega dentro do Poder Judiciário, a gente tem a regra, da publicidade. Aqui a gente tem o sigilo das votações, exatamente para resguardar ali aqueles pares, né, as pessoas que estão ali para julgar. A soberania dos veredictos, ou seja, foi dado o veredito, é aquele lá e pronto, não se discute. E bem como a competência para julgamento de crimes dolosos contra a vida. Cuidado, não é de repente a prova de vocês para fazer isso aqui, mas, por exemplo, você tem o latrocínio. Opa, morreu. Não é só que morre, mas é contra a vida. O latrocínio, ele atenta contra o patrimônio e tem como consequência a morte. Então, é diferente, não vai, por exemplo, para o tribunal do júri, beleza? E como ficam os foros por prerrogativa de função? Tome cuidado, porque se a pessoa, ela cometeu um crime doloso contra a vida, mas ela tem um foro por prerrogativa de função, ou seja, ela tem ali um lugar específico para ser julgada, você vai ter que se perguntar, esse foro está ou não está na Constituição? Se estiver na Constituição, você tem status ali você tem status constitucional ali dos dois. Mas, por exemplo, imagina que essa prerrogativa, o que a gente comumente ouve na mídia aí, de foro privilegiado, né? Vocês vão ter ouvido de repente por essa nomenclatura. Se esse foro privilegiado, essa prerrogativa de função, for dada exclusivamente pela Constituição Estadual, por exemplo, e hierarquicamente ela está abaixo da Constituição da República, por isso será aplicado ao Tribunal do Júri, beleza? Princípio da legalidade, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Né? Nulo crime nona poena sine lege, temos aqui o nosso latim, não há crime sem lei anterior que o defina, ou seja, se não tem lei, não tem crime. Nem pena sem prévia cominação legal. É crime, mas se ele cometer, a gente vê depois quanto que a gente dá de pena para ele? Não, você tem que avisar. Você tem que avisar que determinada situação é crime e você tem que avisar as consequências. É exatamente a lei que vai definir o que é crime e o que vai cominar a sanção legal. Beleza? A lei penal não retroagirá. Não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Aqui eu tenho o princípio da irretroatividade da lei ou retroatividade da lei penal mais benéfica. Reserva legal e retroatividade da lei penal mais gravosas. Quando eu falo no princípio da reserva legal, é exatamente porque eu estou falando que eu preciso da definição daquela ação como um ato delitivo em lei, dentro de uma reserva legal. E a retroatividade da lei penal mais gravosa é que essa lei não vai retroagir, também chamada de retroatividade da lei penal mais benéfica. Beleza? Trânsito em julgado. Então, quando a gente fala aqui, o STF aí já mudou 300 vezes, mas em 2019 foi o último posicionamento em que ele fala: precisa do trânsito em julgado para que a pessoa comece a cumprir a sua pena. Beleza? Exatamente porque tinha-se, antes de 2019, numa das modificações ali de entendimento, que dizia que foi julgada em órgão de segunda instância, você já poderia ter ali a aplicação, os efeitos da pena, né? O caso mais famoso aí do atual presidente, que à época era o ex-presidente Lula, ele foi preso exatamente por ter sido condenado em segunda instância e depois foi colocado em liberdade também por outros fatores, mas se não tivesse sido por outros fatores, seria por isso daqui, exatamente pela mudança de entendimento em que não havia ainda a se exaurido as instâncias ali, beleza? Crime continuado ou permanente. Crime continuado ou permanente. Aqui é uma exceção, porque o crime continuado e o crime permanente é como se ele estivesse acontecendo. E agora veio uma pena, por exemplo, a pessoa está sequestrada, ela está em cativeiro, a pena era de 5 anos para o crime que o cara estava cometendo. Mas antes mesmo de libertar ela, mudou para 20 anos. Vai se aplicar essa nova lei para ele? Sim, porque é um crime
um crime permanente. Enquanto ela estiver em cativeiro, o crime está acontecendo. E o crime continuado são várias ações delitivas no mesmo padrão, no mesmo molde sequencial um atrás do outro. Beleza? Crimes inafiançáveis e imprescritíveis. Vamos ver mais isso daqui para a gente matar. Ó, a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão. Olha o que ele está falando. Racismo é o quê? Inafiançável e imprescritível. Aí ele vai falar, ó, e é também inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional ou Estado democrático de direito. Então, racismo e ação de grupos é o que eu chamo de ração. Certo? Para quem aí tem o seu cachorrinho aí, o seu gatinho. Então, ração. Racismo e ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional ou Estado democrático. Beleza? Aí a gente tem racismo e injúria racial. Igor, qual que é a diferença? Racismo é quando eu tenho uma atitude racista com toda uma coletividade. Injúria racial é quando eu estou injuriando alguém, ou seja, ofendendo aquela pessoa pela condição dela, ou pelo biotipo, pelo fenótipo, ou por qualquer outra coisa, por opção religiosa, sexual. Aqui a gente está falando de injúria. E que você falou em opção sexual, sim, a gente vai já ver aqui agora. Porque esse racismo ele tem diversas facetas. Então, racismo é generalizado. Eu falo, por exemplo, sem um direcionamento. Injúria tem direcionamento. E aí, o STF disse que essa injúria racial, ela se equipara ao racismo. Então, a injúria racial também é inafiançável e imprescritível, bem como a homofobia e a transfobia. O STF, em ação direta de inconstitucionalidade por omissão e em mandados de injunção, disse que o poder legislativo tem sido moroso em regular direitos das pessoas homossexuais e transexuais. Então, ele equiparou, dentro de uma das facetas do racismo, que é exatamente a exclusão de classes, de pessoas, de minorias, né? Essa segregação de minorias classifica como um racismo. Então, entrou também a homofobia e transfobia como crimes inafiançáveis e imprescritíveis. Beleza? Crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Agora eu tenho diferença. Crimes inafiançáveis, mas agora não tenho mais imprescritível, eu tenho insuscetível de graça ou anistia. Graça ou anistia é o perdão daquela situação. Então, a prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecente e terrorismo, definidos como hediondos. Então, é o TTTH, tráfico, tortura, tráfico, terrorismo e os crimes hediondos, TTTH, podendo evitá-los se omitir. Então, imprescritíveis. Bom, Igor, você falou aí imprescritível, falou em inafiançável, falou em suscetível de graça, eu já me perdi todo. Calma, que você vai se achar agora para a gente findar o bloco aqui, ó. Imprescritíveis, quem são? Racismo e ação de grupos armados. Esses são imprescritíveis, não prescrevem. Daqui a 20 anos você ainda pode ser punido por crime de racismo ou por crime de grupos de ação de grupos armados. Igor, mas e os insuscetíveis de graça e anistia que não podem ser perdoados? É o TTTH, tráfico, tortura, terrorismo e crimes hediondos. Igor, mas você falou inafiançável. Sim, e o inafiançável é todo mundo. Todos esses são inafiançáveis. O racismo e a ação de grupos armados não prescrevem jamais. E o TTTH, eles não podem ser perdoados, nem por graça, aqui é uma ação do chefe do Poder Executivo, nem por anistia, aqui é por lei, lá pelo Poder Legislativo. Beleza? Princípio da intranscendência da pena, e aí eu vou ver com vocês no próximo bloco. E aqui eu me despeço e agradeço desde já a presença de vocês aqui. Se você está vindo ao vivo aí, obrigado por ter assistido. Se você espere aí o próximo dia, a próxima aula que vai ser colocada à disposição de vocês. Se você está vendo aqui na nossa plataforma, muito obrigado pela confiança que você nos concedeu. Espero que a aula tenha sido proveitosa. Foi corrida porque é assim mesmo, vocês já tiveram a parte de exercícios e agora a gente está vendo essa parte corrida. E para mim, quanto mais eu conseguir mostrar aqui para vocês, mais chance é da gente acertar na hora da prova e é o que a gente quer. Beleza? Até a próxima, pessoal. Fiquem com Deus, força e honra sempre.